E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Master. Aqui quem fala é Jonathan. Vamos para mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Dando então, pessoal, continuidade nessa sequência de videoaulas relacionada ao projeto de despesas, onde a gente está fazendo a chamada das procedures utilizando o PHP. Nessa videoaula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai estar fazendo a criação da tela de adicionar uma nova conta. Hoje, então, também vai ser necessário a gente estar fazendo a utilização de funções JavaScript, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizá-las, tá bom? Bora lá comigo. Já estou aqui com o VS Code aberto e também com a última tela que a gente fez na última videoaula. A gente parou na seguinte etapa, onde vamos estar criando a tela de estar fazendo o cadastro de uma nova conta. Na videoaula anterior, a gente fez a listagem das contas, selecionando a procedure, que faz a listagem, e exibindo aqui na tela. Foi criado esse botão, cadastrar conta, que no momento que eu clico nele, a gente é redirecionado para um arquivo chamado cadastrar.php. Esse arquivo ainda se encontra em branco, então hoje a gente vai fazer a implementação dentro desse arquivo para mostrar para vocês como que vai ser a forma também de fazer o consumo da procedure de cadastrar uma nova conta. E nessa videoaula também eu vou estar introduzindo um pouco de JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação que permite a gente criar interatividades em sites, em sistemas web, manipulando páginas HTML. Então, com o JavaScript a gente consegue fazer alteração de conteúdo, modificar classes CSS, adicionar ou remover elementos na tela com JavaScript e também manipular eventos. O que seria manipular eventos? A gente pode fazer com que os sites reajam a diversos cliques. Por exemplo, posso ter um botão, determinado clique que eu fizer nele é acionado uma função JavaScript. E a partir disso, a gente faz a manipulação do nosso conteúdo ali da nossa página web da forma que a gente quiser. Dando continuidade aqui, vamos fazer o seguinte. Então, vamos partir para a parte de estar fazendo a criação dessa tela de cadastro, onde a gente lá vai colocar o nome da conta e também fazer a escolha do ícone. Então, agora vocês vão ver para que vai servir aquela coluna ícone da tabela de contas. Para estar agilizando aqui o processo, vamos pegar aqui a página de login não, a página de listar as contas e vamos estar replicando ela aqui na página de cadastrar para a gente reutilizar parte do CSS, tá bom? Para não ter que fazer do zero. O que a gente precisa aqui? A gente não vai precisar dessas tabelas, tá bom? A gente vai precisar somente de um conteúdo onde a gente vai informar o título, a descrição da nossa conta e também selecionar um ícone para ela. Aqui então eu vou fazer o seguinte, a tabela não vai ser necessário, logo eu vou jogar ela fora. Então a table aqui, eu vou jogar fora, eu vou deixar o título, né? O título vai ser nova conta, por exemplo. Esse botão aqui vai ser um botão de nome de salvar. Salvar. Se eu clicar nele, não vai acontecer nada. Na verdade, está fazendo redirecionamento para a própria tela de cadastrar.php. Então, sempre volta para essa tela aqui. O que eu preciso agora? Agora eu preciso de estar criando aqui um input de texto e também estar criando a opção de selecionar os ícones. Eu já tenho aqui o HTML basicamente pronto. Eu vou estar colocando aqui a informação e mostro isso para vocês. Primeiramente, eu coloquei aqui então um input da descrição da nossa conta. Se eu recarregar, aparece aqui para mim a descrição, onde eu vou poder digitar aqui qual que seria o título daquela conta, ok? A segunda parte, ela vai envolver manipulação de HTML com PHP e diante disso também vai ser necessário algumas funções JavaScript, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês esse código e vou estar explicando um pouco do que ele vai estar fazendo. Eu tenho aqui algumas imagens que vão servir para permitir que, no momento de fazer o cadastro de uma determinada conta, seja possível estar selecionando alguns ícones para elas. Aqui eu tenho um total de 54 imagens. O que seriam essas imagens? Primeiramente, tem muitos ícones aqui de bancos, diversos bancos, Nubank, Itaú, Caixa, Bradesco, Amazon e muita coisa. Seria o seguinte, no momento de cadastrar uma conta, a gente vai fazer a personalização dela com o ícone, tá bom? Isso aí, em questão de visual, é muito interessante no ato de fazer a visualização daquela informação. Então, dentro aqui do nosso projeto de despesas, tá bom? Dentro da
pasta public, dentro da pasta img, eu coloquei aqui uma pasta chamada bancos, onde eu criei e coloquei esses 54 ícones, que vão ser possíveis selecionar eles no momento de cadastrar uma conta. Se nós visualizarmos lá no VS Code, o que acontece aqui? Public, image, bancos. Então aqui está todos os 54 imagens, tá bom? Aqui eu clicando em cada uma, eu até consigo visualizar elas no VS Code também. Ele permite que a gente faça isso. E agora, como que vai ser o visual que esses ícones vão ser apresentados na nossa tela? Vou mostrar para vocês aqui. Então, inicialmente a gente colocou aqui a descrição da nossa conta, certo? Aqui é esse tratamento referente aos ícones, tá bom? As imagens lá dos bancos. Eu vou deixar aqui a tela maior para estar explicando melhor para vocês como que esse código aqui vai funcionar. Eu vou ter aqui, inicialmente, divs, tá bom? Que vão criar uma formatação para a gente, né? HTML, bem básico. E o que esse HTML está fazendo? Primeiramente, estou utilizando aqui muitas divs com classes Bootstrap para poder gerar uma formatação para a gente. E o principal aqui vai ser essa parte do PHP, tá bom? O que esse PHP está fazendo? Primeiramente, estou declarando uma variável ícone inicializada como 0, que ela vai ser importante aqui para fazer alguns tratamentos para a gente. Depois aqui eu tenho for. O que é o for? O for ele é uma estrutura de repetição que basicamente todas as linguagens de programações possuem, tá bom? A gente vai passar para ela algumas informações e a partir dessas informações, um determinado código ele vai ser executado quantas vezes a gente quiser. Então, aqui no caso do for, temos aqui 3 parâmetros cruciais para o funcionamento dessa estrutura de repetição. Primeiramente, aqui eu tenho uma variável, eu vou estar inicializando ela com um valor. Nesse caso, eu tenho a variável i inicializando como 1. O segundo parâmetro vai ser o seguinte: quantas vezes eu vou estar fazendo aquela execução? Se i for menor ou igual a 54, por que eu coloquei aqui o número 54? É a quantidade de imagens que eu tenho. Total de 54. Então, eu vou estar executando esse código 54 vezes, fazendo com que cada imagem dessa daqui seja exibida lá na minha tela, tá bom? E depois permita que o usuário faça a escolha delas. Enquanto o i for menor ou igual a 54, eu vou estar fazendo essa estrutura de repetição, item a item, tá bom? E aqui seria o meu incremento. Por quê? Eu tenho que fazer uma forma dessa estrutura de repetição parar. Se eu não fizer uma forma que essa estrutura pare, vai gerar ali o loop infinito. O que é o loop infinito? É uma execução que nunca acaba. Temos que tomar bastante cuidado em caso de usar for, while, por exemplo, no SQL Server, que se caso a gente não finalize essa estrutura de repetição de forma correta, isso pode gerar um looping, né, na nossa linguagem de programação, pode travar o servidor. Se tiver, por exemplo, no SQL Server, se você estiver manipulando dados, isso pode manipular dados de forma incorreta, tá bom? Então, sempre ter atenção no momento de usar essas estruturas de repetições, porque senão seu código pode fazer coisa errada. Então, basicamente, inicializei a variável i como 1. Enquanto o i for menor ou igual a 54, vai ser executado o que está dentro do for. A cada execução desse código aqui, a minha variável i recebe ela mais 1. Aqui no caso i++ seria o seguinte, seria este valor aqui atual mais 1. Então, vai executar 54 vezes, vai chegar o momento que essa variável ela vai ter o valor de 54, aí vai ser a última execução. No momento que ela se transformar em 55, o que acontece? 55 não é menor que 54, e 55 também não é igual a 54. Então, vamos executar esse código aqui 54 vezes. E o que o interior dele está fazendo? Eu tenho aqui uma variável chamada classe mgbanco, tá bom? Esse if else aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai funcionar para mim deixar um ícone selecionado. Vocês vão conseguir ver isso melhor no momento que a gente for fazer uma edição de uma conta. Aqui agora é o seguinte, é o momento que eu vou estar criando os meus ícones lá na tela de estar fazendo o cadastro. Aqui eu tenho um echo, então o que? Eu vou estar exibindo algo na tela, tá bom? Eu vou estar exibindo o HTML e vou estar mesclando com variáveis do PHP. Aqui eu tenho uma div, tá abrindo a div e finalizando ela. Aqui eu tenho uma âncora, que seria um link, tá bom? Esse link,
Quando eu utilizo aqui o href, seria o quê? Para me fazer redirecionamento para uma outra página que eu quero dentro do meu sistema. Quando eu coloco aqui o jogo da velha, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a ação de redirecionar o usuário para uma determinada página não vai acontecer. Aqui eu tenho um onClick. Esse onClick aqui já é uma função de JavaScript. Apesar daqui eu estar informando ela, depois nós vamos fazer a criação dessa função em um arquivo JavaScript e estar importando ele aqui para dentro do nosso arquivo cadastrar.php. Então, no ato de clicar nesse link, o que vai acontecer? Ele vai chamar uma função JavaScript, essa função JavaScript chama fn atualiza banco. E ela recebe de parâmetro o i naquele momento que ele existe. Então, por exemplo, começou aqui o meu for. O i, ele inicializou como 1. Então, na primeira execução aqui, fn atualiza banco recebe 1 como valor. No momento que passar para a segunda execução, aqui recebe 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até chegar no 54. E aqui também eu tenho uma classe CSS para gerar uma formatação. Depois eu tenho uma div dentro desse link, ok? E dentro dessa div eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma classe, uma tag img, que vai gerar para a gente uma imagem, ok? Aqui eu tenho um ID. O ID em um elemento HTML eu já expliquei para vocês que é um identificador único, uma maneira de eu identificar unicamente um elemento na minha página HTML. Então, no momento que eu quiser, de fato, pegar um elemento específico dentro do meu HTML, eu vou usar o ID como base, tá bom? Porque ID não se repete, ele tem que ser único para cada elemento que eu tenho na minha tela. Aqui eu tenho uma classe CSS. O que ela recebe? Ela recebe o conteúdo da variável class aqui, classe img banco. E eu tenho aqui o source. O source ele seria o diretório onde encontra a minha imagem, certo? Onde que minhas imagens estão se encontrando? Elas estão lá dentro de public, aqui vocês podem ver, img, que está aqui, bancos, que estão aqui, ok? E quais são os nomes dessas imagens? Vão de 0 até 54, ok? Aí aqui, o que acontece? Olha aqui para vocês verem. O i, ele também está aqui, né, concatenando com o diretório da minha imagem. O que vai acontecer então? Na primeira iteração do meu for, o meu i vai ser 1. Então aqui eu vou estar falando, olha, busque para a minha imagem com o nome 1.png que está nesse diretório aqui. No momento que passar para a segunda repetição, aqui vai ser 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Dessa forma, eu estou criando as imagens com o seu diretório dinâmico, ok? Os nomes das imagens aqui são dinâmicos, referente à minha execução do meu for, meu laço de repetição. Ok, explicado aqui, certo? E no final aqui também eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui o input. O input é um input de texto mesmo, que a gente faz inclusão de valores, por exemplo, aqui como se fosse a descrição. Porém, o type dele é hidden. A gente tem, por exemplo, type text, que é o que está sendo usado aqui na descrição, type e-mail, type password, para gerar para a gente senha, e temos também o type hidden. O que seria o type hidden? Quer dizer que ele vai estar escondido na nossa tela. Ele não vai ser exibido visivelmente ali para o usuário. Isso é muito utilizado no momento que a gente quer guardar informações no nosso HTML que a gente não quer que fique à mostra para o usuário. Nesse caso, a gente vai estar guardando a identificação da imagem que o usuário selecionou. Mas eu vou mostrar para vocês mais adiante como que isso pode ser melhor observado. Eu vou estar recarregando aqui então a minha tela. Olha para vocês verem o que vai acontecer. Aqui, ó, já começou a exibir todos os ícones que eu tenho lá naquela minha pastinha, certo? Porém, aqui, eles estão, vamos dizer assim, né, com um visual ruim. Tem imagem de um tamanho, imagem de outro tamanho, porém, aqui a gente vai definir melhor a formatação CSS. Primeiramente, eu vou aqui inspecionar esse elemento. Inspecionar seria eu verificar como que se encontra o meu HTML, tá bom? A minha estrutura HTML. Aqui, ó, essa div aqui seria o que foi criado a cada
execução do meu for. Tá vendo? A cada execução do for, ele cria um elemento de class M1. Se eu visualizar aqui, eu tenho aqui os 54 elementos com a div class M1. Eu vou estar expandindo aqui a primeira só para vocês verem como que ficou o HTML criado no meu navegador, tá bom? Eu tenho aqui o A, né, a minha âncora. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor visualizado. A minha âncora. O href dela não tem nada, então ela não vai redirecionar o usuário para nenhuma outra tela. Um clique dela é a minha função JavaScript, passando de parâmetro aqui o número 1. A minha imagem, olha aqui, para vocês verem que interessante. A minha imagem pegou o ID dela, é o quê? IMG banco-1, porque eu usei a mesma ideia aqui em cima, ó, da minha variável lá no PHP, para criar esse ID aqui dinâmico, para criar o parâmetro da função JavaScript dinâmico e também para criar o nome da imagem de forma dinâmica. Se eu expandir aqui a minha segunda div, o que ela tem? A mesma estrutura aqui da primeira, porém a imagem aqui, o ID e até o parâmetro que foi passado para a função JavaScript, ela já tem o número 2. Se eu for lá na última, olha para vocês verem, aqui já tem o 54. Então, dessa forma, eu já consegui fazer a criação dos meus ícones que vão ser utilizados lá nas contas de forma dinâmica, ok? Beleza. Aí aqui, para melhorar o visual, o que eu vou fazer? Eu vou estar adicionando aqui duas classes CSS que vai gerar para a gente uma melhor formatação aqui desses ícones, tá bom? Aqui dentro do header, eu vou estar colocando do head, dentro do meu bloco de style, eu vou estar colocando duas novas classes que vão gerar uma melhor formatação ali visual para a gente. Vou pegar aqui essas duas. Ok. O que elas estão fazendo? Elas estão dando um width para a nossa imagem, uma largura de 39 pixels e um border radius de 30 pixels. Então aqui, essa imagem aqui, o tamanho dela vai diminuir e vai gerar uma borda arredondada para a gente. E a IMG banco selecionado, ela está fazendo o box shadow. O que seria o box shadow? Seria uma sombra. Isso vai ser visível no momento que eu clicar para poder selecionar o meu ícone. Vou recarregar. Olha aqui para vocês verem. Ficou muito legal essa parte de selecionar os ícones, certo? Eu vou estar fazendo aqui o seguinte. Só uma questão visual ali para ficar melhor. A minha div principal, a main aqui no caso, né, o meu elemento main, ela está com uma classe W100. O que seria isso? É do Bootstrap informando que ele vai usar totalmente a largura, 100% da largura da minha tela. Eu vou trocar aqui para 75, que vai informar que eu quero usar 75% da largura disponível aqui da minha tela. Então, visualmente, ficou um pouco mais agradável, certo? Vamos dar, então, prosseguimento aqui no nosso formulário de criar uma nova conta. Nós sabemos que, para que seja possível nós estarmos fazendo o envio dessas informações aqui para uma tela que vai fazer a comunicação com o banco de dados, é necessário a gente ter um formulário para isso, certo? Vou fazer aqui o seguinte, então. Vou estar criando aqui um form, certo? O action do form vai ser o quê? Vai ser o arquivo que a gente vai estar fazendo os envios dos dados, tá bom? Vai ser no salvar.php. Ok. E qual que vai ser o method? O method também vai ser o post, que é o mesmo que utilizamos nos outros exemplos, certo? Então, o meu form está aqui, eu vou finalizar ele lá embaixo, antes do meu botão de salvar. Deixa eu ver aqui se a hierarquia ficou ok. Ficou tudo certinho. Nesse caso aqui, o botão de salvar, nesse momento ele está com a ação de criar um redirecionamento do usuário para cadastrar.php e ele não vai ter mais isso. Então eu vou tirar a tag A aqui de dentro do button e o type dele vai ser o submit. Que o type submit é o que vai fazer o envio dessas informações lá para a nossa tela para o nosso formulário, na verdade, de salvar.php. Ok. Vamos agora começar, então, a trabalhar na função JavaScript que vai permitir que a gente faça a seleção aqui dos ícones, tá certo?
Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Temos duas maneiras de estar gerando uma função JavaScript, né, e estar fazendo a chamada delas. Primeiramente, eu posso estar no meu próprio arquivo, o meu arquivo HTML, nesse caso aqui, tá ok? Criando a função aqui. Ou eu também posso colocar essa função em um arquivo JavaScript e chamar esse arquivo JavaScript dentro da minha tela que eu quero estar utilizando. Da mesma forma que a gente fez aqui, por exemplo, com os seguintes arquivos. Da forma que a gente fez com conexão.php, ok? Então, aqui dentro desse arquivo, a gente tem um código que ele é utilizado aqui dentro, no momento que eu faço a chamada desse arquivo, né? A importação desse arquivo para dentro do cadastrar.php. A mesma coisa acontece, por exemplo, com CSS, ou JavaScript em si, as imagens que também eu passo, qual que seria a hierarquia, né, esse diretório que a imagem se encontra. Então, vamos fazer isso com a nossa função JavaScript. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou aqui em public JS, ok? Aqui eu tenho já dois arquivos JavaScript que são do Bootstrap. Eu vou estar criando aqui um novo arquivo. Vou chamar de funções.js. Certo, aqui eu tenho meu arquivo de funções.js. Agora eu vou ter que chamar esse arquivo dentro aqui da minha página que eu quero estar utilizando ele. Como que eu faço isso? Eu posso aqui fazer da seguinte maneira. Dentro aqui do head, tá bom? Igual a gente tem aqui, ó. Tá fazendo a chamada de um arquivo de script. Eu vou trocar aqui a posição só para ficar melhor organizado aqui o nosso código. Então eu deixei aqui CSS juntos, agora eu vou colocar JavaScript junto. Vou colocar script src e finalizo aqui o meu script. A minha tag script. Beleza. Aqui agora eu vou passar qual que seria o diretório que esse arquivo ele se encontra. Eu vou colocar aqui ponto, barra, ponto, que eu vou estar voltando um diretório public js barra funções.js. Beleza. Se eu recarregar minha tela, não vai acontecer nada, porque esse arquivo funções.js ele se encontra vazio, em branco. Eu já tenho aqui a função criada, certo? Eu vou somente explicar para vocês o que ela faz. A minha função fn atualiza banco é a mesma que a gente viu aqui dentro. Ó. Se eu vim cá inspecionar o ícone especificamente, o que ele tem aqui? Ó? Eu tenho um A chamando fn atualiza banco, passando 1 como parâmetro. O meu parâmetro ele chama id. Aí, se eu clicar, por exemplo, aqui no banco inter, ele vai chamar essa função, passando de parâmetro número 1, e aqui dentro o meu id vai ser o número 1. A partir disso, o meu código vai fazer algumas coisas. Aqui eu tenho variável definida aqui no meu arquivo JavaScript, elementos selecionados. O que ele faz? Ele recebe um document.carrySelectAll, que é o que? Eu vou estar selecionando o JavaScript, ele consegue pegar todos os elementos da tela que possuem a classe img banco selecionado, tá bom? Que é a classe que vai definir que eu tenho um determinado ícone aqui selecionado. Então, o document.carrySelectAll, ele retorna todos os elementos que possuem essa classe CSS aqui coladas a ele. Aqui dentro, o que ele faz? Aqui eu estou fazendo uma interação como se fosse aquele for que eu mostrei para vocês lá no momento de gerar esses ícones aqui. Então, por exemplo, a minha função JavaScript encontrou 30 elementos com a classe img banco selecionado vinculada a eles. Então, esse for each aqui ele vai ser executado essas 30 vezes, tá bom? E para cada execução, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o elemento atual, ok? ClassList.remove. Vou remover de um determinado elemento a classe img banco selecionado. E para que essa ação aqui vai servir? Vamos supor, selecionei esse ícone do inter. No momento que eu selecionar ele vai ficar ali com um visual diferente, mostrando que ele se encontra selecionado. No momento que eu selecionar outro, esse aqui tem que ser desselecionado,
tá bom? E a seleção passa a ser no outro que eu escolhi. Então, essa ação aqui do JavaScript está fazendo isso. Dando continuidade no código, tem um if aqui. Se o meu ID for igual a 0, return, que é o quê? Se o meu ID for 0, que foi passado aqui de parâmetro, o meu código ele para por aqui. Ele não mais executa, certo? Agora, o que acontece aqui? Agora eu tenho aqui um document.getElementById. Diferentemente aqui do document.carrySelectAll, eu posso ter inúmeros elementos com a mesma classe CSS, certo? Como aqui, ó, todos os elementos aqui possuem a mesma classe CSS. Porém, quando eu pego um getElementById, eu vou pegar o elemento que contenha um ID em específico. Por isso que, no momento de vincular um ID em um determinado elemento, lá no HTML, é importante para o total funcionamento que esse ID não se repita, porque senão aqui, ó, no ato do JavaScript manipular um elemento, eu posso estar pegando mais de um elemento de forma incorreta, ok? Aqui vai fazer o seguinte, o meu document.getElementById, ele vai pegar o meu elemento que contenha o ID ícone. E qual que é o meu elemento que contenha o ID ícone? É isso daqui, ó, é o meu input type hidden. Eu vou até fazer uma coisa aqui, ó, para melhor mostrar para vocês o funcionamento. Eu vou estar tirando aqui esse type hidden, vou colocar text. No ato de eu fazer isso, esse input aqui ele vai ficar visível na tela. Vou recarregar, ele se encontra aqui, tá vendo? Esse aqui é esse input do ID ícone. E o que minha função vai estar fazendo? Ela vai estar pegando e definindo o valor daquele input sendo o ID, que seria a identificação da imagem, do ícone, que foi passado de parâmetro para a minha função. Aí a lógica seria o seguinte, se eu clicar no Enter, qual que é o número, vamos dizer assim, né, de identificação do ícone do Enter? É o número 1. Logo, aquele input ele vai ficar com o número 1 vinculado a ele. Se eu clicar no próximo, vai ser o número 2. Se eu clicar no último, vai ser o número 54. Então, dessa forma, eu consigo guardar a informação de qual ícone que está selecionado. E o que é isso daqui? Document.getElementById. Aqui eu estou pegando o elemento que contenha o ID img-banco-id. Aqui é aquele ID que a gente criou de forma dinâmica que está identificando cada imagem nossa, tá bom? Aqui, ó. Cada imagem, se eu clicar aqui, eu vou inspecionar de novo. Cada imagem, ela tem um ID específico. Se eu vier aqui nessa, o ID da minha imagem é o IMG Banco 14. Esse daqui é o IMG Banco 33. Então, o que ele vai fazer? Para essas imagens que contenha essa classe aqui que foi encontrada, eu vou estar adicionando IMG Banco selecionado. Que aí, visivelmente, vai poder ser visto na tela que aquele ícone que eu cliquei, ele se encontra como selecionado. Vamos fazer o teste? Eu vou recarregar aqui a minha tela, tá bom? E vou estar clicando aqui em alguns ícones, vamos ver o que vai acontecer. Cliquei no Enter, olha aqui para vocês verem, ó. Ficou o ícone aqui do Enter selecionado. E aqui embaixo, ó, ficou o número 1. Por quê? O número 1 é a identificação do Enter. Se eu clicar no C6, selecionou o C6, e o ícone que está lá embaixo, ele ficou aqui o número 4. Se eu clicar aqui no último, o último, né, esse ícone aqui do dinheiro, ele ficou selecionado e o meu número que ficou aqui embaixo foi o 54. Então, dessa forma, eu estou fazendo com que o JavaScript manipule os elementos da minha tela. Beleza? Muito interessante, né, pessoal? Como agora esse input aqui eu vou estar voltando ele para o type hidden, então ele não vai mostrar mais, como vocês podem visualizar ali. Esse ícone não vai ser, esse input não vai ser mais mostrado porque eu não preciso com que o usuário tenha acesso a ele, tá bom? É uma informação que o usuário não precisa ter acesso e nem fazer a sua alteração. Então, a ideia é essa. Cliquei em cada ícone aqui, eu mantenho esse ícone selecionado e a partir disso eu vou guardar essa informação no banco. Que informação que eu vou guardar? É o conteúdo do meu input que está aqui embaixo, que é a coluna ícone lá da nossa tabela de contas. Então, por isso, da coluna ícone da tabela de contas.
E no momento que eu vou estar fazendo a listagem dessas contas, eu também vou estar exibindo um ícone a cada conta, tá bom? A gente vai estar fazendo isso lá na nossa tela principal. Vamos então aqui dar continuidade para o nosso formulário de estar fazendo o cadastro de uma nova conta. Ok. Aqui o que a gente precisa agora? Como ainda eu não tenho esse arquivo salvar.php criado, eu vou estar criando ele lá, que a gente sabe se clicar aqui vai dar erro. Então aqui, contas, novo arquivo, salvar.php. Beleza. Aqui no salvar.php nós vamos pegar essa informação, igualmente a gente fez nos outros arquivos lá, que é via post. Então a minha descrição recebe post descrição, que é o quê? Que é o name aqui do meu input que vai receber aquela informação, ok? E o ícone, o que ele vai receber? Ele vai receber aqui, ó, do meu input, cujo name é ícone. Então aqui eu vou ter ícone recebe post ícone. Beleza. Vamos aqui então exibir essas informações, vamos ver se está sendo passado corretamente. Eco, descrição. Eco, ícone. Só que aqui eu também vou estar exibindo uma quebra de linha para não ficar as informações grudadas ali. Opa, faltou aqui. Abrir e fechar a tag. Beleza. Vamos estar testando então. Vamos clicar em salvar, vamos ver o que vai acontecer. Cliquei em salvar, ali, olha, já enviou para a gente lá para o arquivo salvar.php, que está aqui em cima, exibiu Inter, que é o nome que eu coloquei, e o número 1. Vamos voltar aqui, vamos fazer outro teste. Vou colocar aqui Nubank. Salvar, salvei. Agora mais um aqui. Aqui, ó. Selecionei aqui o ícone do porquinho. Cofrinho. Salvar, cofrinho. O ícone 51. Ok. Só que tem um porém. Diversas vezes vai ser necessário que a gente valide algumas informações antes de mandar lá para o banco de dados, tá bom? Aqui é o seguinte, eu vou recarregar e eu vou colocar somente aqui em cima, ó, carteira, e não vou selecionar um ícone. Olha para você ver o que vai acontecer. Cliquei em salvar, a descrição foi passada, porém, o ícone em si, ele não foi passado. Então, ele nem existe, ele está totalmente vazio. E eu vou criar uma validação para isso. Aqui no meu formulário, onde a gente vai fazer a ação de estar fazendo o envio das informações lá para o salvar.php, eu tenho aqui um atributo que eles chamam de seguinte, onSubmit, que é o quê? Eu posso estar executando algumas coisas no momento de estar clicando no botão de salvar, no momento de fazer o envio do meu formulário, certo? Nisso, então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar chamando uma função JavaScript, essa função JavaScript vai estar verificando se existe algum ícone selecionado. Se existir ícone selecionado aqui, o que vai acontecer? Vai deixar ir para o salvar.php. Se não existir ícone selecionado, ele não vai deixar ir para lá. Dessa forma, a gente acaba forçando que o usuário escolha algum ícone. Essa função eu também vou colocar aqui em funções.js. Eu já tenho ela aqui pronta, somente voltar explicando para vocês o que ela vai estar fazendo. O nome dela é fn valida ícone banco, certo? O que ela está fazendo aqui? Declarei uma variável chamada idIcone. O que esse idIcone recebe? Ele vai receber o document.getElementById ícone. Então, eu vou estar pegando o elemento que contenha o idIcone, que é o quê? Que é o nosso input aqui embaixo, que a gente tem dele o tipo hidden, que ele está guardando para a gente o número do ícone que foi selecionado, tá certo? Então, aqui dentro, eu vou estar armazenando o número desse ícone. Aqui agora eu tenho o if, que é o quê? Se esse ícone ele se encontra vazio, ou se ele é zero como string, ou se ele é zero como inteiro, o que acontece? Eu faço um document.getElementById label ícone class list add item hide. Então aqui a gente está manipulando outros dois elementos, onde
Neles, a gente está adicionando e removendo uma classe CSS chamada ItemHide. Essa classe, então, eu vou estar colocando ela aqui na nossa tela também e está falando um pouco do que ela faz para vocês. Essa classe aqui, eu mesmo defini, né, o conteúdo dela. Então, o que ela faz? Caso exista algum elemento com a classe ItemHide, ela dá um displayNone. O que seria o displayNone? Ele não exibe aquele elemento na tela, ele esconde aquele elemento na tela. Quando tem ItemHide, não mostra o elemento. Quando não tem ItemHide, mostra o elemento. É basicamente isso que é feito. Vamos ver lá então quais são esses elementos que estão sendo manipulados quando esse if aqui é executado. Então eu tenho o label ícone e o label ícone valida. Então aqui eu tenho label ícone valida. O label ícone é esse ícone aqui, ó, essa descrição aqui. O label ícone valida já é essa aqui embaixo. Porém, vocês podem estar vendo que os dois estão sendo exibidos. Por que estão sendo exibidos? Antes eu não tinha a definição da classe ItemHide. Eu só tinha a utilização dela aqui. Como a gente colocou aqui dentro agora ItemHide, olha para vocês verem o que acontece. Se eu recarregar a tela, aquele seleciona um ícone, ele não mais aparece, tá bom? Aparece somente aqui, ícone, em branco. Se eu tirar aqui o ItemHide, o que acontece? Aparece para a gente, selecione um ícone. Então, o que vai estar acontecendo lá na nossa função JavaScript? O meu label ícone, ele vai receber a classe ItemHide, logo ele não vai ficar visível. O meu elemento label ícone valida, ele vai remover a classe ItemHide dele, logo ele não vai ficar mais, ele vai ficar visível. Então, ícone fica invisível, seleciona o ícone, fica visível. Dessa forma, no momento que o usuário for fazer a criação de uma nova conta e não selecionar nenhum ícone, essa informação aqui ela vai mudar, ok? Solicitando que ele selecione um ícone. Ok. Aqui dentro eu tenho também um return false, que é o quê? Eu paro a minha execução por aqui. Então seria o quê? Quando eu tenho return false, eu não executo mais meu código. Logo, o meu formulário ele não é enviado lá para o salvar.php. Eu paro por ali. Dessa forma, foi uma criação de um exemplo de uma determinada validação. Caso esse if aqui não aconteça, o que acontece? Eu retorno, então, return true, que é o quê? Ele retorna verdadeiro aqui para o meu formulário. Retornando aqui verdadeiro para o formulário, o que vai acontecer? Eu vou estar redirecionando o usuário lá para o salvar.php, querendo dizer que ele tem todas as informações preenchidas que são cruciais para fazer a criação de uma nova conta, certo? Aqui então, lá na minha propriedade, dentro do meu form, o meu onSubmit vai receber a chamada da função fn valida ícone banco. Aqui eu só tenho que colocar aqui o return. Beleza? Certo. Vamos estar testando então se tudo vai funcionar corretamente. Vou criar aqui inter, vou selecionar um ícone, cliquei em salvar, mandou para a nossa tela de salvar.php. Se eu voltar aqui, vou colocar inter, não vou selecionar nada. Salvar, olha aqui para vocês verem, ó, já apareceu, selecione um ícone, tá vendo? Então, dessa forma, eu consegui validar o meu formulário para não fazer o envio lá para a página de salvar sem o usuário selecionar algum ícone. E se eu selecionar aqui, por exemplo, esse ícone aqui, ó, vou clicar em salvar, retorno lá para o meu arquivo salvar.php. Por quê? Eu já tenho todas as informações devidamente preenchidas. Da parte aqui de selecionar o ícone e selecionar a descrição, já está tudo pronto. Vamos partir lá para a parte de salvar de fato. O que a gente precisa aqui? Primeiramente, incluir o arquivo de conexão com o nosso banco de dados e está chamando a nossa procedure. Eu vou pegar aqui então um exemplo já pronto para a gente poder agilizar o nosso processo aqui. Vou pegar o arquivo de conexão aqui. Vou pegar a inicialização da sessão, porque nós precisamos, nesse caso, do PK do usuário para poder vincular a ele essa conta. Vou pegar aqui o PK do usuário. Certo. Essas informações aqui vão ser passadas pelo nosso formulário e, a partir disso, já posso fazer a chamada da nossa procedure. Aqui, então, vou estar fazendo a chamada da procedure, sp salvar
contas. Eu vou estar abrindo aqui o conteúdo da procedure só para a gente estar relembrando quais são os parâmetros que ela pede e quais são os retornos que ela possui, e se possui retorno ou não. Então, eu vou vir cá, banco de dados, despesas, programação, procedimentos armazenados, SP, salvar contas, modificar, ok, que é o conteúdo da nossa procedure. Ela recebe de parâmetro PK da conta, PK do usuário, nome e o ícone. Aqui eu tenho o retorno que seria o próprio PK do registro que foi inserido ou registro que foi editado. No caso de incluir uma nova conta, o que acontece? Eu tenho que receber o parâmetro pkcontas como 0, certo? Vou fazer aqui o seguinte. Esse arquivo salvar.php, ele também vai ser utilizado no momento de fazer uma edição de uma conta, ok? Então, vou fazer aqui o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, nessa tela, nesse HTML aqui, e vou estar fazendo aqui o seguinte. Eu vou estar colocando aqui pk conta, tá bom? Então, vamos ter aqui um outro input do tipo hiding que não vai aparecer para o usuário, com o PK da conta que a gente vai estar fazendo a sua edição. Eu vou definir aqui este input como 0, o value dele, porque eu vou estar usando ele no nosso arquivo de salvar aqui. PK conta recebe PK conta. Então, no momento de fazer a ativação do nosso formulário, vai ser passado o PK conta como 0 e vai estar sendo utilizado na nossa procedure, tá bom? No momento de fazer a edição de uma conta, vocês vão entender melhor por que eu fiz dessa maneira, tá ok? Aqui, então, é a SP salvar contas, já está aqui já. Ela recebe 1, 2, 3, 4 parâmetros. Então, 2, 3, 4. 4 parâmetros. Beleza, passando aqui. 3, 4. O primeiro é o PK da conta. O segundo é o PK do usuário, que está aqui. O terceiro é a descrição. E o quarto é o ícone, certo? Então, aqui a gente já tem as informações para poder fazer a execução da nossa procedura de salvar contas. Aqui, a gente vai tentar fazer a execução do nosso código, tá bom? Aqui vai verificar se a quantidade de resultados for maior do que 0, o que indica? Indica que a nossa conta ela foi ou criada ou editada com sucesso. É somente esses dois retornos que essa procedura aqui ela fornece para a gente. E nesse caso aqui, não vai ser nem necessário utilizar o retorno dessa procedure. Por quê? Aqui, depois que eu fizer a ação de salvar, eu só vou fazer o redirecionamento do usuário para a tela inicial lá da conta, para ele poder ver aquela conta que acabou de ser inserida ou editada, tá bom? Então aqui, resultado, deu tudo certo, eu não vou pegar este valor aqui não, tá bom? Eu só vou conferir mesmo se esse select aqui aconteceu. Então, vou ter somente o if. E o que esse if vai fazer? Eu vou fazer um header location index.php. Então, chegou aqui, teve o resultado corretamente. Eu não vou pegar o resultado que retornar da minha procedure, porém eu vou fazer o redirecionamento do usuário para este arquivo aqui. Tá bom? Vamos testar se vai funcionar então? Vamos lá. Vou cadastrar aqui Inter. Vou fazer diferente. Vou fazer aqui, ó, C6 Bank. Vou clicar aqui nesse ícone do C6. Vou clicar em salvar. Aqui a gente teve um retorno, um erro aqui no caso. The active result for the query contains no fields. Vamos traduzir aqui. Vamos ver o que ele retorna para a gente. Vou clicar aqui em concordo. Vai traduzir aqui para a gente. O resultado ativo para consulta não contém campos, certo? O que é isso daqui? Vou explicar para vocês. No momento que a gente faz a execução de uma procedure, que ela possui manipulação de tabelas, é retornado para a gente a quantidade de linhas que foram afetadas. Vamos aqui vou executar essa procedure aqui para demonstrar melhor para vocês.
SP salvar contas, primeiro 0, que eu vou estar fazendo uma inclusão, depois PK do usuário, deixa eu só pegar os usuários que estão cadastrados, select all from usuários. Ok, vou pegar aqui o 14, depois a descrição seria conta teste e ícone 25, não vai fazer diferença não. Então eu vou clicar aqui em exec aqui para vocês verem. Aqui na minha guia de resultados exibiu a tabela que a minha procedura retornou. Aqui no mensagens ele exibiu aqui para a gente as linhas afetadas. Ok? O que seriam essas linhas afetadas? Seriam as manipulações que foram feitas. Por exemplo, aqui eu inseri uma linha afetada. Aqui eu selecionei uma linha afetada. Quando eu faço manipulação, por exemplo, de 50 linhas de uma vez, aqui vai acontecer, vai ficar escrito 50 linhas afetadas. O que é a chamada de procedures aqui no PHP? O que ela gera conflito? Ela acaba entendendo que isso daqui seria também o resultado da procedure, certo? Como aqui não foi encontrada nenhum campo retornado, apesar de ter sido gerado aqui para a gente as mensagens, a nossa procedure esperou disso daqui um retorno, porque isso aqui foi a primeira coisa que aconteceu. Primeiramente afetou a linha de insert, tá bom? Depois afetou a linha de select. Aí, por fim, veio a nossa tabela como resultado. Como que a gente escapa disso aqui? Ó? Como a gente não exibe na tela a quantidade de linhas afetadas, a gente pode vir aqui e colocar set no count on. Seria o quê? Não contar a quantidade de linhas afetadas. Se eu executar aqui de novo, olha o que vai acontecer. Exec mensagens, somente comando concluídos com êxito. Então, dessa forma, a minha procedure ela vai receber corretamente a minha tabela de retorno, ok? Vamos testar. Vou voltar aqui. Vamos lá de novo. C6, salvar. Olha aqui para vocês verem. Aqui ó, não apresentou para a gente a conta que a gente acabou de estar criando. Porém, vamos então verificar melhor o que aconteceu. Vou clicar aqui em cadastrar uma conta. Ok, aqui ó, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar aqui um return e vou estar pegando inicialmente os valores de cada variável que eu tenho aqui. Vou pegar primeiro o PK do usuário, a conta, vou pegar também a descrição e o ícone. Então, a partir do momento que a nossa procedura não funcionou corretamente, para fazer uma avaliação, a gente pode verificar quais os parâmetros que foram passados para ela e está conferindo se está tudo ok. Certo? Então, aqui no arquivo, eu vou estar exibindo o conteúdo dos parâmetros que foram lá para a procedure e vou estar parando o código por ali. Então, eu vou pegar aqui C6, selecionei o ícone de C6, salvar. Aqui passou o PK do usuário 14, o PK da conta 0, C6 Bank, que é a descrição, e o ícone 4. Será que a sequência de parâmetros aqui também está totalmente condizente com o que a gente está fazendo? Primeiro parâmetro é o PK contas, logo ele vai estar exibindo 0. Segundo parâmetro é o PK do usuário 14. O terceiro parâmetro é o nome, que seria a descrição lá da nossa conta. Aqui está ok. E por último, o ícone. E se eu executar essa procedure com esses parâmetros, o que vai acontecer? Vamos ver lá. Ok. Aqui eu vou passar 0, 14, 16. Bank e o 4. Executei. Retorno aqui foi 14. Select all from contas. Aqui, ó, cadastrou corretamente. Usuário 14, nome C6, ícone 4. Aqui, aparentemente, também está tudo certo, tá bom? Vamos, então, testar novamente. Vou voltar aqui, ó, vou recarregar. Vou colocar aqui agora, carteira.
e vou selecionar esse ícone aqui embaixo. Salvar. Ainda não funcionou, mas vamos avaliar aqui melhor, principalmente os nossos parâmetros, ok? Aqui então eu tenho, primeiro parâmetro, pkcontas. Essa variável pkcontas, olha aqui para vocês verem, ó, eu passei aqui, ó, pkcontas. Aqui, ó, a conta está dentro do pkconta. Então, o que acontece? Aqui está sendo passado possivelmente como vazio. Então, no ato de chegar vazio lá no banco de dados, ele não tem o tratamento certo para estar fazendo o nosso insert de forma correta, tá bom? Então, vamos tratar aqui, ó, pkconta, ok? Vamos testar de novo. Cadastrar uma conta. Vamos lá, C6, ícone de C6, salvar. Opa, já cadastrou aqui C6 novamente, mas vamos cadastrar então outro para a gente ver se o problema era isso mesmo. Carteira, vou selecionar aqui o ícone da carteira, cliquei em salvar. Ó, salvou carteira, perfeitamente. Vamos cadastrar um outro. Vou colocar aqui Bradesco, cliquei aqui no ícone do Bradesco, vou clicar em salvar, salvou o Bradesco, tá vendo? Ó? Então, qual que era o problema? Olha para vocês verem. Por conta de uma letra, não estava funcionando corretamente o nosso código. Então, assim, às vezes isso acontece em programação, entendeu, pessoal? Às vezes você olha seu código ali, visualmente ele está todo certo, porém, por conta de um detalhe, às vezes por conta de uma vírgula, de uma letra, de um ponto e vírgula que seja, o código da gente não executa. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça por vários momentos até identificar o problema. Então, dessa maneira que ficou a ação de fazer a criação de uma nova conta. Pessoal, vou parar por aqui. Na próxima videoaula, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a edição dessa conta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. Tem algum comentário, tem alguma sugestão, tem alguma dúvida? Deixe aqui o seu comentário que eu vou responder rapidamente. Na videoaula seguinte, pessoal, como eu informei para vocês, a gente vai estar fazendo a criação da parte de editar as contas, beleza? É isso aí. Espero vocês na próxima videoaula. Até breve.